Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, quarta semana do tempo comum. Menina, levanta-te. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, com o sermão de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja, conhecido e considerado como um dos maiores pregadores da história da Igreja, por suas homilias inspiradoras que explicavam a fé cristã de forma clara e acessível, ganhando o título de Palavras de Ouro. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de São Pedro Crisólogo. Realmente, para Deus, a morte é um sono. Todos os trechos dos evangelhos, caríssimos irmãos, nos oferecem os grandes bens da vida presente e da futura. Porém, a leitura de hoje é um compêndio perfeito de esperança e a exclusão de qualquer motivo de desesperação. Porém, falemos do chefe da sinagoga, que, enquanto conduz Cristo à cabeceira de sua filha, deixa o caminho desimpedido para que a mulher se aproxime dele. A leitura evangélica de hoje começa assim: "Aproximou-se um chefe da sinagoga e, ao vê-lo, se lançou aos seus pés, rogando-lhe com insistência: 'Senhor, minha filha está morrendo. Vem, coloca as mãos sobre ela para que seja curada e viva.'" Conhecedor do futuro como era, a Cristo não estava oculto que haveria o encontro com a sobredita mulher. Dela, o chefe dos judeus haveria de aprender que a Deus não há necessidade de mudá-lo de lugar, nem levá-lo pelo caminho, nem exigir-lhe uma presença corporal,
mas crer que Deus está presente em todos os lugares, integralmente e sempre, que pode fazê-lo somente com uma ordem, sem esforço, infundir ânimo, não deprimi-lo, afugentar a morte não com a mão, mas com o seu poder, prolongar a vida não com a arte, mas com o mandato. Minha filha está morrendo. Vem. Que é como se dissesse, ainda conserva o calor da vida, ainda se percebem sintomas de animação, ainda respira, ainda o senhor da casa tem uma filha, ainda não desceu à região dos mortos. Portanto, apressa-te, não deixes que a sua alma se vá. Em sua ignorância, acreditava que Cristo somente podia ressuscitar a morta se a tomasse pela mão. Esta é a razão pela qual Cristo, quando ao chegar à casa, viu que choravam pela menina como perdida, para mover à fé os pensamentos infiéis, disse que a menina não estava morta, mas adormecida, para infundir-lhes esperança, pensando que era mais fácil despertar do sono que da morte. A menina, disse, não está morta, mas dorme. E realmente, para Deus a morte é um sono, pois Deus devolve mais rapidamente à vida um homem que desperta do sono da morte do que a um adormecido. E Deus demora menos em infundir o calor vivificante a alguns membros frios com o frio da morte do que pode tardar um homem em infundir vigor aos corpos sepultados no sono. Escuta ao apóstolo. Em um instante, num abrir e fechar de olhos, os mortos despertarão. O bem-aventurado apóstolo, ao não usar palavras capazes de expressar a velocidade da ressurreição, recorreu aos exemplos. Porque como poderia imprimir agilidade ao discurso ali onde a potência divina se adianta inclusive a essa própria agilidade? Ou em que sentido poderia expressar-se em categorias de tempo, ali onde nos é concedido uma realidade eterna, não submetida ao tempo? Assim como o tempo deu lugar para a temporalidade, assim a eternidade excluiu o tempo. Amém. Obrigado por acompanhar a homilia diária. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Curta o vídeo, ajude a divulgar o conteúdo do canal, se inscrevendo e comentando. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.